Olá para quem está chegando agora, meu nome é Mirelle Hasselquist, esse é o JaCast Podcast e hoje eu estou com Sinara Viana Dutra Braga, promotora de justiça da infância e juventude. Bem-vinda, Sinara. Conseguimos nos encontrar. Eu já começo pedindo desculpas para ela, porque eu fiz uma confusão enorme com datas, e esse até é um assunto que depois eu vou entrar com ela um pouco, essa coisa da gente ser mãe, advogada, trabalhar, enfim, no caso, promotora de justiça. Somos né? Múltiplas. Somos múltiplas. Isso é muito bom, mas às vezes acontece isso. Eu troquei as datas e, Não enfim. foi problema. A gente está aqui agora, é o que importa, né? É o que importa, finalmente esse encontro aconteceu. Sim, é um prazer imenso participar. Eu sempre vejo essas oportunidades de falar sobre temas como adoção, acolhimento, apadrinhamento afetivo, apadrinhamento financeiro, família acolhedora, os projetos ligados à população de criança e adolescente em vulnerabilidade, em especial aqueles que se encontram institucionalizados, né? Então, para mim é um prazer essa oportunidade de poder falar sobre esses temas, de elucidar questões para quem está nos assistindo, para quem pensa talvez em algum dia adotar ou colaborar de alguma forma com as crianças e adolescentes institucionalizadas. Então, vamos começar assim do começo, né? O que é uma promotora da infância e da juventude? Porque eu acho que assusta um pouco, né? Esse título. Eu vejo nos grupos de adoção e eu participo ativamente atualmente do grupo Elo, que as pessoas têm um pouco assim de temor, elas ficam muito nervosas quando estão no processo de habilitação, especialmente. Né? E que se vão preencher todos os requisitos, quais seriam esses requisitos. E o promotor, ele é aquela figura que, né, causa um certo temor. Então, vamos explicar. Vamos desmistificar, então. Isso. Na verdade, o promotor de justiça é aquela pessoa que tem por obrigação verificar se os direitos das crianças e dos adolescentes estão sendo efetivamente atendidos, cumpridos, se as crianças não estão sendo de qualquer forma violadas ou na iminência de violação, e realmente fazer cumprir toda a normativa ligada à infância e juventude. Então, Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, todas as leis especiais que surgiram para, de alguma forma, fazer a proteção da criança e do adolescente. Então, o promotor de justiça é o advogado da criança e do adolescente, é aquele que vai zelar para que realmente os seus direitos sejam observados. Na esfera específica, falando de adoção, de acolhimento, nosso papel aí é justamente o de esclarecer. Nós, na adoção, nós não ingressamos com ação, nós somos o que se chama de custos legis, a gente faz a fiscalização, até porque na adoção não há necessidade de advogado. Então, vejam, nós temos uma criança, um adolescente apto à adoção. Qual é a criança e o adolescente apto? É aquela que teve os pais, infelizmente, falecidos, né, que são órfãos, ou que tiveram pais destituídos do poder familiar. Ou aquela mãe, aquele pai que abriu mão do poder familiar e a criança, então, está apta a poder ingressar numa... A lei fala família substituta. Na verdade, numa família, né? Não a sua biológica, mas uma família. Então, a figura do promotor é justamente a que não deve ser de forma alguma hostilizada ou que gere temor. Ao contrário, nós somos o elo, né? Para que a pessoa que está pensando em formar família por meio da adoção se sinta confortável, tranquilo, que tenha acesso a informações, que seja bastante esclarecida esta pessoa. E aí já vamos falar, quando se questiona requisitos, eu falo pessoa, não importa se é uma mulher, se são duas mulheres, um homem, dois homens, uma mulher e um homem. A formatação de família não é importante, o importante é o propósito de formar uma família. Tá? Então, assim, a questão financeira também não é importante. Importante, sim, que tenha o mínimo indispensável para que possa prover o sustento desta criança e deste adolescente. Exatamente. Maior de 18 anos, é fundamental que tenha um equilíbrio psicológico e também condição física que dê conta de uma criança ou de um adolescente conforme a idade. Então, por exemplo, nós tivemos já adoções de pessoas com deficiências físicas, isso não é problema, desde que esta deficiência não a incapacite para os cuidados necessários da criança ou do adolescente que vai ser adotado.
Então, eu acho que esse é um assunto importante, porque se fala de uma maneira talvez irresponsável, muita gente reclama, e a imprensa, de certa forma, propaga isso às vezes, que a adoção é muito difícil, Pois não é, né? não. Que as equipes complicam muito e que por Não. isso haveria tantas crianças à espera de adoção de um lado, Vamos tantos lá? pais buscando. Vamos aos Vamos números para os números. vamos aos números e vamos explicar este grande problema. Então, O se nós gap que formos, tem aí, vamos lá. se nós formos com dados agora, tá? O número de criança e adolescente em acolhimento institucional, arredondando, no Brasil, seria em torno de 31 mil crianças e adolescentes institucionalizados ou em família acolhedora. O número de família acolhedora, infelizmente, no Brasil é muito pequeno, então, basicamente, estão em abrigos e casas-lares. Tá? Depois a gente pode conversar o que é uma família acolhedora. Mas, se nós formos ver o número de crianças e adolescentes aptos à adoção, ou seja, que têm os pais já falecidos ou que já tiveram uma ação de destituição do poder familiar e podem ser adotados, a gente cai no número em menos de 3 mil crianças, daquelas 31 mil. Então, Mirelle, qual é o grande problema? A adoção não é complicada, a adoção não é burocrática. O grande problema é que o número de crianças e adolescentes disponíveis é muito pequeno e, principalmente, o perfil que querem adotar, que os habilitados querem adotar, exatamente, é uma faixa etária de até 3 anos, assim, sendo generoso, 6 anos. Tanto que nós passamos a trabalhar projetos de adoção tardia, justamente para fomentar a adoção da criança que se encontra nos abrigos, do adolescente que se encontra nos abrigos, que não é aquele bebê de 0 a 3. Então, eu acho que entra um pouco nesses projetos de aproximação, onde está se buscando quebrar um pouco a formalidade da aproximação, para que se conheçam em ambientes mais... Visibilidade. Mas, voltando, o que muito impacta e que eu fico muito chateada? Eu sei que essas 31 mil crianças em acolhimento, um percentual pequeno vai voltar para a família. E uma grande parte delas já estão há anos em acolhimento. Então, por que não estão aptas à adoção? Porque ou não tem o processo, ou tem um processo e o processo não anda. Qual o processo? Toda criança e adolescente que está institucionalizada, tem que ter uma determinação judicial para isso. Uma guia de acolhimento tem que estar cadastrada no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Não necessariamente todas estão. Eu acredito que neste Brasil a gente, infelizmente, ainda tenha algum percentual de crianças que estejam no limbo, que é uma grande preocupação. Bom, mas essas que eu trouxe, o número de 31 mil, estão cadastradas, estão no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, e menos de 3 mil estão aptas. Por quê? Bom, aí a gente tem que ver se além da ação de acolhimento, que toda criança deve ter, se também se ingressou com uma ação de destituição do poder familiar. E aí a gente entra em alguns mitos que, para mim, são absolutamente indefensáveis, como, por exemplo, que não vale a pena ingressar com uma ação de destituição de adolescente, porque ele não vai ser adotado. Ora, a gente já fez diversas adoções de adolescentes com 16, 17 anos. Eu tive um caso de uma menina que estava a um dia de completar 18 anos. E nós fizemos a adoção dela, e depois o irmão dela acabou sendo adotado pela mesma mãe. Então, a menina foi adotada com 17, quase 18, e o menino, na época, tinha em torno de 10, posteriormente foi adotado. Então, isso é um mito. Outra questão que muito me deixa chateada, quando não fazem a destituição de criança e adolescente com problemas mentais ou PCD, enfim, crianças especiais. Por que a criança especial não vai ser adotada? Eu já tive casos de crianças especiais adotadas. Então, eu penso que a obrigação do promotor de justiça, na verdade, a obrigação de todos que tratam com esta temática é buscar que estas crianças, que realmente você tentou de todas as formas o retorno para a família biológica, não foi possível, bom, então vamos oportunizar até os 18 anos de idade que tenha condição jurídica para ser adotada, para ser colocada em uma família substituta. Então, enquanto promotora de justiça, eu tenho a obrigação legal de ajuizar essa destituição de poder familiar, que, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, deve tramitar em 120 dias. Eu não vi até hoje nenhuma ação de destituição do poder familiar tramitar em 120 dias. Ora, se forem 6 meses, eu já estou feliz. O que não se admite é uma destituição do poder familiar tramitando por anos e a criança com a sua situação jurídica indefinida. Então, a adoção não é complicada. Quando você tem a criança apta à adoção, se nós falarmos de uma criança de 0 a 3,
A criança apta à adoção de 0 a 3 não tem fila. Tem fila de gente querendo e aguardando. O problema é que depois que ela tem 6 anos de idade, começa a ficar difícil alguém que queira. Como é que funciona isso? Quando a criança está apta à adoção, toda criança em acolhimento, ela está no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Tem uma guia de acolhimento, ela está constando lá. E quando ela se encontra apta à colocação em família substituta, não necessariamente já com uma destituição do poder familiar transitada em julgado, para quem não é da área jurídica, não tem uma decisão dada pelo juiz que já tenha sido referendada pelo Tribunal de Justiça. Nós ainda estamos na tramitação da ação de destituição, mas todos os sinais, todas as circunstâncias demonstram que aquela família de origem não vai ter condição de ficar com a criança. Exemplificando, uma mãe que já teve 6 filhos e todos foram encaminhados para adoção porque ela é usuária de substância, ou uma mãe que não tem uma condição mental e que não tem suporte familiar, enfim, condições assim bastante significativas que apontam que realmente 99,9% o tribunal manter uma destituição do poder familiar. Nestes casos, são deferidas liminares e é possível a colocação dessa criança, desse adolescente em família substituta, ainda que não tenha decisão judicial. Bem, aí é uma outra questão que a gente pode entrar depois também para conversar, porque tem uma decisão pipocando agora nos meios de comunicação, mas a gente pode depois elucidar. Então, entendendo qual é a criança que pode ser colocada em família substituta, uma criança órfã, uma criança já destituída do poder familiar ou com uma decisão liminar. Quando é uma decisão liminar, a gente orienta o habilitado dizendo, olha, ainda não é certeza, mas é uma probabilidade muito grande de que o tribunal mantenha. Você tem interesse em manter, em fazer a aproximação, e aí se faz a aproximação e quando sai a destituição do poder familiar, então a adoção é perfectibilizada. Então, eu acho que essa é uma questão importante que, na realidade, às vezes, o adotante ou o candidato a adotante, porque nem sempre esse candidato vai chegar ao final, né? Quando ele se habilita, às vezes, ele, no caminho, no processo, ele percebe que não é exatamente... A vida acontece. A vida acontece. Ou está pelos motivos errados, ou né, percebe que não é exatamente o que queria. Mas a verdade é que tanto o promotor, no caso da adoção, quanto o juiz e toda a equipe técnica, eles têm que zelar exatamente pelo direito da criança, não do adotante. Exatamente. Então, o que eu percebo é que muitos candidatos se sentem ultrajados, por exemplo, com o processo de avaliação da equipe técnica e não compreendem a importância desse processo para a criança. E as devoluções explicam isso, estão aí para demonstrar a importância. Então, vamos entender essa questão das devoluções. O que acontece? Até há pouco tempo, só aconteciam adoções de crianças até 3 anos. A gente só tinha adoção de bebê. E, na realidade, 95% da população no Brasil em acolhimento das crianças e adolescentes tem mais do que a cidade. Então, a gente disse, bom, o que podemos fazer para mudar esta realidade? E aí partimos por vários projetos de adoção tardia que dão visibilidade às crianças e adolescentes aptas à adoção. Então, a gente teve principalmente o APP da adoção, que quando o CISAURE, o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que era o que eu estava falando e acabei... A criança apta vai para o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento e toda noite o sistema faz a busca. Quando existe o match, ou seja, o perfil do habilitado bate com o perfil daquela criança que foi inserida, então sai um contato para o habilitado e se faz uma apresentação do perfil da criança e havendo, então, permanecendo o interesse, essa é feita a aproximação. A cada 3 anos, necessariamente, a gente faz a reavaliação do habilitado, justamente porque a vida acontece e a gente tem que ver se permanece a intenção, se as condições são as mesmas de quando foi habilitado, porque é importante zelar que a criança tenha pais aptos ou mães aptas, ou enfim, o casal apto para receber aquela criança. E como a gente começou o APP da adoção, dando visibilidade para essas crianças, e às vezes você se habilitou para uma criança pequena, acessou o APP da adoção, visualizou a imagem lá de uma criança que bateu o coração, né? É uma covinha, é a forma de se expressar, é o brilho no olho, enfim, lembra um parente, não sei, bate o encanto. Começaram a acontecer as adoções de crianças com mais idade. E, na medida em que a gente começou a fazer adoções de crianças e adolescentes, começaram as devoluções. Por quê? Isso a gente já observou. Os habilitados não estavam preparados.
As crianças não estavam preparadas. Então, nós temos uma preocupação muito grande com o processo de habilitação para adoção. Nós realmente precisamos que quem se propõe a adotar esteja bastante ciente do que é a adoção, que é lindo, é maravilhoso, mas existe uma testagem sim. A criança real faz um questionamento permanente. Em algum momento da vida, a gente tem visto com muita regularidade, ela vai procurar suas origens, não que não esteja bem com a mãe e com o pai, mas a gente sabe que ela vai... É inerente ao ser humano conhecer as suas origens biológicas. Não que isso desmereça aquela mãe, aquele pai que se dedicou para a criança, né? Ou para o adolescente, enfim. Quando eu falo criança, adolescente, 0 a 18 incompletos, toda aquela população que quer muito afeto. Eu não esqueço, uma vez numa casa de acolhimento, fazendo as inspeções, que uma menina com um bebê no colo, adolescente, mãe, ela em torno dos 16 anos, as lágrimas escorrendo, ela dizendo assim, eu quero muito ter uma mãe. E ela mãe, né? E essa cena eu não esqueço, porque ela nunca tinha conseguido ser filha com 16 anos, e ela já era mãe, né? Então, isso toca muito. Mas para dizer da importância do processo de habilitação, da importância de um bom esclarecimento, e por isso a gente está aqui hoje, né, Mirelle? Sim, para tentar, de toda forma, esclarecer o público que pensa numa adoção. Eu acho muito interessante participar do Elo e também outros grupos de adoção, porque são levadas experiências de pessoas que já adotaram e que tiveram dificuldades, porque, independente de ser uma filiação por adoção ou biológica, os problemas acontecem. É do desenvolvimento da criança e do adolescente os questionamentos, muitas vezes aquela conduta que nós adultos entendemos absolutamente inadequada, mas eles estão formando a sua personalidade, estão se desenvolvendo, se autoconhecendo. Isso faz parte. Então, quanto mais preparado ou habilitado, quanto mais ele tiver lido sobre o assunto e se preparado, o acompanhamento psicológico, né, é fundamental para o êxito da adoção. Não só antes, como depois, o pós-adoção. Então, é muito importante. E não vejam como um percalço a renovação da habilitação para adoção, que deve ser feita, torno a dizer, a cada 3 anos, porque senão você para de figurar, né? Tem que renovar a cada 3 anos, senão o sistema não busca. Você desaparece do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Então, isso é importante. E pode procurar antes de fechar os 3 anos, para dar tempo de fazer as reavaliações. O que é a reavaliação? É um novo encontro com a psicóloga, um novo encontro com o assistente social, vem para o MP e sai, então, a decisão judicial. Acho que é contar com a equipe e com o próprio Poder Judiciário, com todo o aparelho que está sendo dado, né, para o adotante, como um parceiro. Exatamente, como um parceiro. E não como alguém que está hostilizando ou que é para ser hostilizado. É um parceiro que está ali zelando pelo bem-estar do seu futuro filho. Exatamente. Né? E por que não? É necessário. Mas é importante também, e eu acho que a gente tem que falar sobre isso, né? A gente fala hoje sobre a maternidade real, a gente tem que falar sobre a adoção real também. Exato. A adoção não é a mesma coisa que uma filiação biológica, no sentido de que tem seus problemas próprios. É lógico que esse filho vai ser o mesmo, mas tem problemas próprios. E aí eu vejo a importância da participação dos grupos e da busca desse apoio da própria equipe para que entenda os problemas inerentes à adoção. Por exemplo, esse enfrentamento inicial, esse questionamento, essa testagem, que é próprio de uma criança que já passou por algumas situações de vida, onde tudo que lhe foi dito é temporário. Isso é temporário. Então, entender que é definitivo agora, que é para valer, leva tempo. Leva tempo. E sabe que eu vejo muito isso nas casas de acolhimento. A cada 6 meses eu vou pessoalmente nas 70 casas de Porto Alegre, mas temos também as audiências concentradas e temos o contato permanente. Eu não vou só no período de inspeção, eu frequento as casas, porque isso faz parte do trabalho. E as crianças também me procuram. Mas o que eu quero trazer é que muitas vezes eu percebo que eles não se sentem aptos ao afeto, não se sentem merecedores de amor. Isso é impressionante. Meus pais não me quiseram, agora eu fui devolvido, o habilitado, né, estava em estágio de convivência, fui devolvido, ou fui adotado e fui devolvido. Então, porque eu não mereço ser amada.
Isso realmente é muito triste. Então, nós buscamos fazer um trabalho forte na área da psicologia, da saúde mental, né? Psicologia, psiquiatria, temos parcerias para isso, porque realmente eles precisam desse suporte emocional e precisam durante e depois. E a pessoa que está adotando também. Eu acho fundamental o acompanhamento psicológico pós-adoção. É muito importante e por experiência própria. Eu lembro que durante o trabalho da equipe, sugeriram que participasse de um grupo pré-adoção. Eu fiquei um pouco assim, eu disse, não, mas eu sou advogada, eu tenho toda a orientação, para quê? É uma arrogância, uma arrogância que a gente tem. Não, eu sei ser mãe, eu me preparei a vida inteira para isso, é tudo que eu quero na minha vida. E aí, quando eu participei do grupo, eu comecei a entender, opa, não é bem assim. E de fato não é. Isso foi tão forte para mim, tão importante, que eu continuei participando do grupo durante o processo de adoção. O Sanfrid acabou entrando na minha vida e também participou do grupo. E nós participamos agora, permanentemente, no pós-adoção, para conversar com famílias que são candidatas à adoção também. Perfeito. Que coisa boa que vocês têm essa disponibilidade. A gente entendeu a importância de estar ali para dividir, porque nós muitas vezes nos sentimos completamente desamparados por outras questões. A família extensa, né, às vezes tem dificuldade em entender o processo de adoção. Sim. Esse é um vínculo que não existia antes. Tá? De repente surge uma criança. E muito preconceito ainda, né? Existe um preconceito enorme. Eu fiquei chocada com colocações de pessoas próximas, como, tu vai trazer um marginal para casa. Essa pessoa tem um passado que tu não sabe qual é, ela tem genes que tu não sabes quais são. Esse tipo de comentários eu ouvi todos. E, na realidade, não é nada disso. É uma construção. É uma construção onde a gente é um elemento importante e tem que ter equilíbrio para entender, né? E essa construção ela é feita com esses pilares também. Sim. Que nos ajudam no processo. Muitas pessoas ainda têm, e talvez esse seja um conceito cultural, né, que está enraizado no sentido de que a adoção, que a antiga, era aquela pessoa que era quase da casa, mas não era da casa, né? Pois é. É como se fosse filha. E, na realidade, as pessoas acham que estão fazendo um gesto de solidariedade, de caridade. Eu ouvi muito isso. É terrível. Nossa, que gesto lindo. Eu disse, não, mas não é gesto. E não é lindo. É terrível ser mãe, às vezes. Ela me ensina a ser mãe. Então, é uma construção permanente. Essa é uma construção. Como é que a gente desmistifica? Através dos grupos, através do teu trabalho, que é muito importante. Tu trabalhaste com a família acolhedora, agora com esse aplicativo Adote um Amanhã. Então, a gente tem, na verdade, tem o aplicativo Adoção RS. Corrida pela Adoção. O aplicativo Adoção RS são todas aquelas crianças e adolescentes no estado que não conseguiram, que não tinha nenhum habilitado para o seu perfil, eles gravam um videozinho e fica disponibilizado para todos os habilitados no Brasil e no exterior. Isto é para a adoção. Mas nós estamos lançando nesse semestre ainda o Adote um Amanhã, que ele é diferente, é para dar um auxílio, ou seja, para atender demandas individuais e coletivas das instituições de acolhimento, abrigos e casas-lares, também crianças em família acolhedora, onde a instituição lança as necessidades e qualquer pessoa física ou jurídica acessa e, se entender que pode contemplar, faz lá ali o seu cadastro e informa que pode contemplar aquela necessidade explicitada. Ou tem uma outra, bens e serviços. Então, por exemplo, eu sou da área da saúde e quero doar 1 hora do meu atendimento. Coloco lá, não tem ninguém pedindo, mas eu coloco ali. Bom, das instituições estão acessando, olha, me interessa. Vou ali e faço, né, o cliquezinho e a gente tem um encontro de quem pode ofertar e quem tem interesse em receber aquela prestação de serviço ou aquele bem. Por exemplo, você tem um escritório e tem equipamentos de informática que você está trocando, você entra lá e diz, olha, tenho à disposição X equipamentos, ou um celular, ou livros, ou não importa, roupas, calçados, o que for, eu estou colocando à disposição.
e mesmo que não tenha sido pedido, pode a instituição se interessar. Então, agora nós estamos na fase de testagem, né? E queremos ver todas as dificuldades para deixar redondinho e tão logo fique 100% perfeito, né, que é a nossa pretensão, a gente lança no mercado. E daí o importante vai ser que as pessoas acessem, né? Então, eu acho super importante Adote um Amanhã, porque quem tiver essa disposição e quem encarar as coisas desta forma, quero ser solidário, quero ajudar, vai então pro aplicativo Adote um Amanhã. Não tente adotar uma criança, porque adotar não é sobre isso. Adotar é sobre ser mãe e sobre ser pai. E tem uma outra questão que eu acho bem legal a gente aproveitar esse espaço para esclarecer. Quando a gente fala de acolhimento, nós temos duas modalidades: o acolhimento institucional e o acolhimento familiar. Acolhimento familiar não é adoção, é modalidade de acolhimento. Então, ao invés de eu pegar uma criança ou um adolescente em situação de vulnerabilidade e acolher num abrigo até 20 crianças, cuidados por agentes educadores, com uma equipe técnica mínima de um psicólogo, um assistente social, ou colocar esta criança e adolescente numa casa-lar, onde eu vou ter a cuidadora, às vezes cuidador e cuidador residente, mãe e pai social. Eu também vou ter uma equipe técnica, mas vai ser esta pessoa, este casal que vai cuidar 24 horas, com folgas semanais, e eu coloco numa família. Qual é a grande diferença? A diferença é que ao invés de eu ter uma criança no coletivo, num abrigo com 20 ou numa casa-lar com 10, eu vou ter uma criança em uma família com um olhar muito singular. Esta criança vai no supermercado com a família, essa criança vai para a escola. Se esta família tiver outros filhos, pode ir para a mesma escola dos filhos ou não. Quando você recebe uma criança em família, como família acolhedora, você recebe um subsídio do município, é um salário mínimo para auxiliar na manutenção da criança. Não é uma remuneração, a gente sabe que um salário mínimo não dá conta de todas as necessidades, mas é uma ajuda para manter esta criança com as necessidades básicas adequadas, né? Mas entendam, não é uma adoção, não fura a fila, é um acolhimento. Então não tente usar como forma de aproximação para encurtar. Não, isso não existe. O caminho. Não existe, não vai acontecer. Esta criança vai ficar com a família acolhedora o tempo necessário para que o juiz decida se essa criança volta para a família de origem ou se essa criança vai para adoção. Jamais vai ser adotada pela família acolhedora, a menos que nós estejamos colocando em uma família acolhedora, por exemplo, uma adolescente que já foi destituída, já esgotou o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, já se esgotou os projetos de adoção tardia, adoção internacional, ninguém se interessou. A adolescente foi para uma família acolhedora, e criou o vínculo foi muito forte, eu não estou furando fila, esta família pode adotar? Eu não vejo problema, pode adotar como uma família outra que se interessasse em adotar um adolescente. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que não estou habilitada para adotar, e daqui a pouco, porque a vida acontece, eu tive contato com uma criança mais velha ou um adolescente, me encantei, comecei a conviver, sei lá por quê, porque eles convivem nas escolas, nos clubes, enfim, né, nos espaços de convivência, de uma forma geral, e eu crio um vínculo e resolvo que eu quero adotar essa criança. Bom, primeiro, essa criança é destituída do poder familiar, primeira coisa que tem que ver. Ela está destituída e já foi esgotado o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento? Já foi esgotada a adoção internacional? Já foi colocada nos projetos de adoção tardia e ninguém se interessou? Bom, então eu posso entrar com pedido de adoção, junto todos os documentos como se me habilitando estivesse, vai ser submetido a uma avaliação técnica e constatado que realmente existe aquele vínculo afetivo, eu não vejo problema absolutamente nenhum, não é uma burla ao cadastro. Hoje, a gente só adota via Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, com exceções. Quais são as exceções? Né? Adoção unilateral, quando você já é mãe ou já é pai e você tem uma nova relação e esta pessoa, então, quer adotar junto. É possível a adoção unilateral do seu enteado, da sua enteada. Ok, perfeito. As outras duas situações que excepcionam, você já tem a guarda, ou é tutor ou curador de uma criança ou um adolescente com mais de 3 anos, você tem vínculo afetivo, vínculo de afinidade, você pode também entrar com pedido de adoção, com base na exceção lá prevista no parágrafo 13 do artigo 50 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas você como já uma avó, tem... por exemplo, que já possui um vínculo e a mãe, A adoção por exemplo... avoenga é vedada pelo Estatuto.
Porém, Então, nós temos a gente tem decisões... que deixar bem aqui. Avô e tio não adota. Desculpa, avô e irmão não adota, tio adota. Avô e irmão não, a princípio, em tese. Por quê? Tem a previsão, a proibição no Estatuto da Criança e do Adolescente. Avô não adota, irmão não adota. Porém, eu já vi decisões de adoção avoenga como exceção em situações como quando a criança, desde que nasceu, está sendo cuidada por aquele avô, aquela avó, que ele identifica como mãe e pai. Onde, por exemplo, os pais são falecidos, onde não há... Realmente a identificação é com aquele avô, com aquela avó. Eu tive um caso específico, uma criança hidrocéfala, e a mãe era usuária de drogas e o pai era desconhecido. E a avó criou como mãe desde sempre a criança. E a criança com hidrocefalia tinha necessidades importantes, né, e estava em risco, uma situação de risco. E nesse caso foi reconhecido. Eu acho adequado. Mesmo a gente sabe que com a guarda também tem direitos previdenciários e tem acesso a planos de saúde, enfim. Mas é diferente. É uma relação. Uma coisa é você ser avó e outra coisa é você ser mãe. Tá? Tios podem adotar? Podem adotar. E eu sempre digo assim, uma coisa é você ser... eu acho terrível quando você fica procurando família extensa para bebê. Você procura o primo do primo, o tio do tio, você faz uma busca incessante tentando preservar laços sanguíneos quando não há nenhuma vinculação afetiva ou afinidade. Isso não tem porquê. Eu não quero eu não quero que essa criança seja aquele alvo de caridade, eu quero que ela seja amada como filha. Então, por que eu vou buscar um tio que ele vai ser a expressão o primo pobre, se ele pode ser muito amado com toda a grandeza de uma relação de filiação, por uma mãe, por um pai, por adoção, né? Então, eu penso que nós temos que ter limites na busca da família de origem. Então, né? Como é que a gente encontra esses limites no reestabelecimento desses laços da família de origem? Porque é como tu colocaste, eventualmente vai encontrar um familiar, né, que tem laços de sangue, mas que vai assumir uma obrigação, um ônus, não uma paternidade, uma maternidade. Eu nos meus processos, né, eu sempre acho que sim, tem que exaurir a família, mas com bom senso. Né? Você verifica a mãe, o pai, né? Você verifica os avós, um tio com proximidade. Não é um tio que nunca foi visto na vida, que não teve contato nenhum com a criança, que a criança não reconhece. Se não tem vinculação afetiva, vamos colocar em família substituta. E a busca ativa, qual é a tua opinião? Vamos falar um pouco sobre busca então, ativa. Desde setembro desse ano, a gente fez o app da adoção. E desde setembro desse ano, o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento trouxe a ferramenta que é dar imagem, né? Dar visibilidade para as crianças aptas à adoção, que na verdade é a mesma coisa que... Não deixa de ser a mesma coisa. Não deixa de ser a mesma coisa. Eu acho que é sim muito... Todas as ferramentas que viabilizarem a aproximação e a construção de uma família devem ser valorizadas. Nós falamos há pouco da corrida pela adoção. O que é a corrida pela adoção? É justamente dar visibilidade a essas crianças e adolescentes que estão aguardando uma família. Tem outro projeto que chama Missão Diversão. Há algum tempo atrás, a Marcela Bertolucci, uma estudante do Colégio Farroupilha, segundo ano do médio, me procurou. Eu apresentei para o juiz, na época, o Dr. Marcelo Mairon. Ela veio com a seguinte ideia: olha, vamos trazer os habilitados à adoção no Colégio Farroupilha para que eles tenham contato com as crianças hoje aptas à adoção. E a ideia foi tão boa, gerou algumas adoções, que o Tribunal de Justiça lançou o Dia do Encontro, que é exatamente a mesma coisa, onde você busca crianças e adolescentes que estão aptas à adoção. Você tem uma tarde lúdica com habilitados à adoção, que tem outro perfil, mas que no contato com essas crianças acabam visualizando e criando uma empatia que faz com que eles mudem de perfil e acabem adotando. Nós temos... Eu não saberia te precisar agora os números, mas a gente teve diversos casos de adoção via Missão Diversão, via Adote um Amanhã, e mais de 200 crianças em família por meio do aplicativo Adoção RS. Então, são múltiplas possibilidades de aproximação, múltiplas ferramentas que viabilizam a construção de famílias. Né? Exatamente.
E essas famílias todas são famílias baseadas em vínculos de amor que às vezes são bem mais importantes que os sanguíneos. Com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma. Fundamental, muito, mas o que vale é o afeto, é a condição de pertencimento. Eu pertenço à família, eu sou da família. Isso me faz lembrar a paternidade e a maternidade socioafetiva, né? Porque nós temos a possibilidade de ter mais de uma mãe e um pai. Então, por exemplo, eu tenho a mãe biológica, o pai biológico e a mãe afetiva. Sempre de um polo só. Ou uma mãe biológica, um pai biológico e um pai afetivo, né? Então, isso está já regulamentado, é possível. Isso acontece com maiores de 12 anos, passa pelo Ministério Público, tem que ter anuência dos pais, né? Existe essa possibilidade. Uma situação, o reconhecimento unilateral, até para a gente entender aqui um pouco. Hoje em dia é possível que uma mãe vá a um cartório de registro civil e faça o reconhecimento. Declare o pai, né? Sim. E aceite a adoção brasileira acontece assim, né? Então, a adoção brasileira, né, como se diz, aconteceu muitas vezes assim. Porém, quando a criança é adotada, essa é uma pergunta assim, que é interessante. Ela é adotada pela mãe. Em tese, a adoção não tem diferença para... Não tem nenhuma. Né? Em tese, nós estamos equiparando no momento que sai uma certidão de nascimento nova, é filho. Porém, se esta mãe que adotou essa criança for até o mesmo cartório e solicitar o reconhecimento do pai, ela não vai poder, ela vai ter que fazer uma adoção unilateral. Sim. Então, esse direito, na verdade, ele encontra uma limitação. E nesse momento acaba havendo uma distinção. Não, mas é a verdade real. Na verdade, quando a gente faz o reconhecimento de maternidade ou paternidade, tu está fazendo uma declaração. Tu vai lá e faz a declaração. Agora, a criança que foi adotada é a adoção brasileira. É a adoção brasileira. E o que tem acontecido? Isso eu já tive mais de um processo assim. A mãe dá à luz. Mas ela já sabe que não quer. Existe um instituto que chama entrega voluntária. Então, eu estou grávida, mas eu não me sinto preparada para ser mãe ou eu não quero ser mãe. Isso é importante que a gente fale. Tem mulheres que não querem ser mãe. Teriam condição financeira? Teriam, mas não nasceram para isso. E a gente tem que respeitar. Bom, ela teve a grandeza de não abortar, que coisa boa. Está dando à luz, mas não quer ser mãe. E ela pode e deve ser orientada nas maternidades que não é crime você abrir mão do poder familiar, porque nós temos mais de 30 mil habilitados no Brasil querendo adotar criança. E se for recém-nascido, 100% que é recém-nascido. Então, não digo 100%, mas 99% das pessoas querem recém-nascido. Estou exagerando. A grande maioria quer recém-nascido. Então, no momento que essa mãe é orientada e depois que ela dá à luz, ela necessariamente precisa ir na sala de audiências e perante o juiz e o promotor reiterar que não tem interesse em exercer a maternidade. Ela não é obrigada a informar quem é o pai. Isto pode ficar reservado, está previsto, é respeitado. E ela devidamente orientada, esclarecida, que se for uma questão financeira, ela pode fazer uso dos programas sociais do município, do seu município, enfim. O estatuto é muito claro que a falta de condição financeira não deve ser requisito para a destituição de poder familiar, enfim. Mas o que eu quero dizer é que, devidamente esclarecida, se ela chegar à conclusão que ela não quer exercer a maternidade, não é problema. Ela abre mão do poder familiar, ela tem o direito de arrependimento de 10 dias. Se a mãe está muito firme e convicta, a gente nem espera os 10 dias, já encaminha para a família, primeiro habilitado à adoção. Se a mãe tem alguma... se a gente percebe que ela ainda tem alguma hesitação, se aguarda os 10 dias, às vezes a criança ainda está, por qualquer motivo, na maternidade, ou aguarda os 10 dias conforme o juiz, numa casa de acolhimento, numa família acolhedora, e depois, decorrido este prazo, se não mudou de ideia, a criança é colocada em família substituta. Bem, o que acontece? Às vezes a mulher não sabe desta situação e ela acaba leiloando, vamos dizer assim, é crime você vender, mas enfim, acaba contando para alguém que sabe de alguém que quer adotar. E daí este alguém, como funciona? Um casal, o marido ou o convivente vai e registra a criança como se fosse pai, né?
E daí, na sequência, a companheira, a esposa, faz a adoção unilateral. E assim você tem uma adoção brasileira fazendo a burla. O que aconteceu já, o que tem acontecido, né? No que nós identificamos essa situação, se entra com uma ação, se pede o DNA e se faz o encaminhamento da criança para o primeiro habilitado do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. As burlas, eu pego uma criança, eu não quero esperar na fila do SNA. Eu pego uma criança em guarda, ou melhor, pego uma criança guarda fática. Quando eu ingresso judicialmente para obter a guarda jurídica, porque vou precisar para atendimento de saúde, para colocar na escola, etc., e a gente identifica que foi uma burla e a gente faz o pedido de busca, apreensão e colocação na família substituta. Mas eu acho que é importante retirar essa carga da mulher, né, da mãe. Tu colocaste que não é crime a entrega voluntária. Sim. Mas acaba sendo um ônus muito grande para a mulher. A mulher se sente, nós temos essa... Também é cultural, né? A maternidade é sagrada. Pois é, ser cultural. Mãe é sacro. É cultural. Uma mãe não pode rejeitar o seu filho. E, na verdade, a gente sabe que, historicamente, os homens rejeitam, pedem as companheiras para abortar, ou abandonam os filhos, ou jamais comparecem, ou pagam pensão uma vida inteira, mas abandonam afetivamente. Abandono afetivo. Então, a gente sabe que tudo isso existe. Mas, e não há... essa vergonha não persegue o universo masculino, mas para a mulher existe uma carga enorme. Isso é cultural. Isso é cultural. Aquela atriz, agora me fugiu o nome, né? Onde a situação de ela ter feito a entrega voluntária, ela foi abusada sexualmente e fez a entrega voluntária. Clara Castanho, esse é o nome dela, eu não tenho certeza. Ela foi aviltada, essa menina, porque ela fez tudo direito. E, no entanto, ela foi intimidade dela novamente, né? A intimidade dela foi exposta. Eu acho importante nós falarmos sobre esses temas, justamente porque é isso. A mulher, ela não é obrigada a ser mãe, mas ela é obrigada, sim, a dar todos os cuidados necessários para que essa criança, fazer os encaminhamentos para que essa criança seja bem cuidada. Eu acho que para ambos os lados, ninguém é obrigado a ser mãe ou pai, mas uma vez que assumiu os riscos e que se tornou mãe ou pai, tem a obrigação de zelar pela integridade física e psicológica até que outro faça. Pelos próprios atos, né? E responsabilidade, na verdade, se nós formos olhar a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, se nós formos lá para a Lei Henri Borel, né? O que diz a lei, a nova Lei Henri Borel agora ela é de... me fugiu, 22, o mês agora, não, acho que é de maio de 22, enfim, não recordo exatamente, mas me parece que é isso. O Henri Borel, com 4 aninhos, foi morto pelo vereador e médico na cidade do Rio de Janeiro, e graças a essa tragédia, né, esse caso, esse crime, veio a lei que diz explicitamente que é a obrigação de todos nós, em havendo suspeita ou tendo conhecimento de violação de direito da criança e do adolescente, criança em situação de risco, nós temos obrigação de informar. Informar para quem? Para o conselho tutelar da sua cidade, para o delegado de polícia, para a brigada militar, para o Disque 100, para o promotor de justiça, para o juizado da infância e juventude. A gente não pode se omitir, inclusive tem previsão legal de crime para aquele que tem conhecimento de violência intrafamiliar, de violência doméstica. Quando a gente fala violência doméstica, a gente também dentro dos abrigos, porque o abrigo é a casa da criança. Então, se você tem conhecimento de uma violação intrafamiliar ou mesmo institucional, tem obrigação de informar. Antigamente eram os órgãos de saúde e de educação. Agora ficou bem explicitado. Todos temos a obrigação. É o caso do menino Bernardo, que agora de novo está sendo julgado. Terrível, menininho de 11 anos. Né? Bom, se o pai não queria exercer a paternidade, se a madrasta não tinha interesse, né? Por favor, faça encaminhamento para o juizado. Mas não tem nem o que dizer o crime, né? E o triste foi exatamente isso. Eu acho que o peso que as pessoas carregam também já foi uma punição também enorme. De todas as pessoas que conviveram com esse menino e ouviram o chamado de ajuda de alguma forma. De alguma forma se omitiram. Ou não deram o suporte necessário, não fizeram os encaminhamentos necessários. Eu não tenho dúvida de que todos que tiveram contato com esse menino e que não foram efetivos, como de fato não foram, carregam no coração aquela dor, né? Não tem como não se compadecer dessas situações. Mas o que eu quero deixar de mensagem é que a gente não pode
e por lei não tem que se omitir, ao contrário, nós temos que ser proativos. Bom, mas eu não tenho certeza se essa criança está sendo de alguma forma violada nos seus direitos, não interessa, basta suspeita. Entra lá, se nós falarmos aqui, por exemplo, de Rio Grande do Sul, nós temos na página do MP um gaúcho lá, você clica e faz a denúncia. Olha, eu tenho a suspeita de que a criança tal, em tal endereço, isso vai ser encaminhado para o promotor da infância, a gente vai averiguar, vai ser feito contato com o conselho tutelar, que vai na residência e vai apurar as condições. Bom, foi uma má impressão, mas que não se confirmou. Que bom que não se confirmou. Mas pode salvar uma vida. Mas pode salvar uma vida, é aí que eu quero chegar. Então você pode pedir o anonimato, olha, eu sou vizinho, eu não quero ficar marcado, mas eu tenho receio que essa criança esteja numa situação de risco. Você noticia, a gente deixa em anonimato, né? Não divulga a fonte, mas faz a verificação. Isso é fundamental. E essas crianças, a gente falou aqui um pouco sobre adoção tardia e eu falando sobre o meu caso de adoção, eu sempre digo assim que eu odeio essa palavra tardia, né? Porque na realidade ela não reflete, ela é no momento exato, né? No momento kairos, que a gente chama, né? Um momento certo para as duas partes. Essa maternagem acontece no momento certo. Mas enfim, a nomenclatura é essa para denominar essas crianças que já têm uma idade mais avançada. E essas crianças que sobram, que ficam no abrigo ou porque foram devolvidas e acabam atingindo a maioridade institucionalizadas. Então, que bom que você tocou nesse assunto, Mirelle, porque hoje um dos nossos maiores, assim, eu vou dizer que o maior desafio que a gente enfrenta é exatamente essa situação. Porque como é que funciona? Você tem uma criança que se torna adolescente e que sabidamente vai completar 18 anos em determinada data. Bom, este jovem, como é que funciona a lógica do acolhimento? De 0 a 14 anos, um turno na escola, o outro turno no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, onde ele vai ter lá o reforço escolar, o esporte, o lazer. Ok, completou 14 anos, necessariamente uma carteira de trabalho e previdência social, porque ele vai ficar um turno na escola e um turno ele deve estar na aprendizagem profissional, onde vai aprender um ofício, vai ter a carteira assinada, vai aprender esse ofício num local protegido, ele vai ter um dia da semana o teórico e 4 na empresa, ou, se for, existe a possibilidade desses 4 dias de prática ser na entidade formadora também, mas o que importa é que ele está sendo preparado para a vida adulta, porque este jovem, este adolescente de 14 anos, vai chegar aos 18 sabendo como se manter quando sair do espaço de acolhimento. Então, ele completou 18 anos, ele, se tiver o cognitivo preservado, ele pode ir para uma república. Se ele não tiver o cognitivo preservado, ele pode ir para um residencial inclusivo ou, conforme a condição de saúde, um residencial terapêutico. O nosso drama é que a cidade de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, não tem nenhuma república parceira da FASC. Nós temos uma república, que é uma parceria com o Ministério Público, com verbas do Ministério Público do Trabalho, que oferta 15 vagas para meninos e meninas, mas sai em torno de 70 ao ano. Neste ano vai ser um pouquinho menos, 50 e poucos. E destes 50 e poucos, a metade tem cognitivo preservado, a outra metade não tem. E eu não tenho nenhuma vaga hoje de residencial inclusivo. Então, o que acontece? Eu não posso ter em espaço de criança e adolescente adultos. Completou 18 anos, tem suas necessidades, se for uma pessoa especial, precisa ser acompanhado. E eu não posso também dar margem a que aconteça algum acidente com este adulto especial no espaço de criança e adolescente. Da mesma forma, o jovem adulto que completou 18 anos, ele precisa ter um espaço que tenha, sim, uma equipe técnica que auxilie na colocação profissional, mas que ele conviva com outros jovens da idade dele, que tem outras necessidades, demandas do que aquela criança, aquele adolescente de 0 a 18. Então, esta é uma preocupação, inclusive, para quem nos ouve, para quem é empresário, para quem tem cota de aprendizagem profissional para cumprir, compra com o jovem do acolhimento, porque eles precisam se preparar para a vida adulta. E eu sou mãe de 2 meninas, a Juliana e a Sabrina. A Juliana hoje tem 21, a Sabrina tem 18, está completando 18 agora no início de maio, dia 2 de maio. Pela vivência com as minhas meninas, que felizmente tiveram acesso a tudo que a gente pode proporcionar de educação, de afeto, eu não as vejo preparadas hoje para enfrentarem uma vida independente, autônoma. Agora,
Vamos pensar numa menina, num menino do acolhimento que tem baixa autoestima, que tem defasagem escolar, que, né? Então, com todas as dificuldades que eles passaram, muitos deles não têm o cognitivo está preservado, mas não integralmente preservado. Eles têm condição de dar conta lá fora? Até teriam. Dificuldades emocionais. Mas tem dificuldades grandes. Então, vejam, para quem nos ouve, se você tem a possibilidade de oportunizar cumprimento de cota de aprendizagem profissional, faça com o jovem do acolhimento. Se você tem vaga de estágio, primeiro emprego, oferte para o jovem do acolhimento, porque eles vão... Eu costumo dizer, se o empresário do bem não abre as portas, o do mal vai fazer. E não foram uma, duas, nem 3 vezes que eu observei nós cuidarmos até os 18 e depois eles virarem ou morador de rua ou ingressarem em facção. Então, essa era uma das perguntas que eu ia te fazer. Se tu tens alguma ideia de números de quantas crianças, né, egressas aí do sistema de acolhimento e que não foram acolhidas, né, por alguma família, que não tiveram a oportunidade de ter uma família ou que não foram incluídas socialmente de alguma forma nessa rede social, quantas delas vão depois, né, para a criminalidade e acabam ingressando numa instituição. Sim, eu não tenho os números. Mas, por exemplo, que não tem o cognitivo preservado, antigamente ficavam na Fundação de Proteção Especial. Tá? E ali nós tínhamos pelo menos em torno de 150 adultos que ficaram na fundação. Só que a Fundação de Proteção Especial, que é um órgão estadual, eles têm que atender criança e adolescente, eles não querem mais atender adultos, cuja obrigação é do município. O município tem que dar conta dos seus adultos. O município abriu 3 residenciais inclusivos, que funcionam muito bem, são do Abrigo João Paulo II, cada um com 10 vagas, são 30 vagas no total. Só que eu tenho lá na Fundação de Proteção Especial 150. Mas tudo bem, eles já estão acomodados e a Fundação não se exime de cuidar destes. Só não querem cuidar dos demais que estão completando 18. Então, o município de Porto Alegre tem que dar conta do seu jovem adulto com problemas mentais. Então, acho que fica aí um apelo, né? Não só para o empresário absorver essa mão de obra, mas também, talvez, porque não é um projeto futuro, com estes jovens que são egressos aí das casas de acolhimento. Sim, existem cotas de PCD também, para cumprir de aprendizagem profissional. E nós temos jovens especiais que cumpririam tranquilamente essas cotas. Então, fica o chamamento. Eu bato muito na aprendizagem profissional, porque é a forma protegida de nós prepararmos estes adolescentes. Mas a partir dos 16 anos de idade, você pode assinar carteira de trabalho para um trabalho com jornada, né, normal de trabalho, e você pode também oportunizar estágio profissionalizante. Eu fico muito contente que a gente tem uma série de projetos e nós temos jovens cursando faculdade, com bolsas de graduação. A PUC ofertou bolsa em Direito, a Fundação Escola Superior do Ministério Público, bolsa em Direito, a Faculdade Dom Bosco, bolsa em Direito, UBRA, IPA. Daí a gente tem, além do direito, administração, psicologia, assistência social. Nós tivemos também, são diversas as modalidades, psicologia, já falei psicologia? Veterinária, enfim, nós não conseguimos dar bolsa, só não conseguimos dar bolsa em medicina, pelo custo, mas todos os demais cursos sim. E o que a gente vê é que quando eles têm a oportunidade, eles aproveitam. Então, oportunidades é o que a gente busca. E o APP Adote um Amanhã é isso. Então, é a pessoa física ou jurídica oportunizando. Nós temos o Mótula, que oferta bolsa para cursinho, para vestibular. Nós temos a escola de inglês ofertando bolsa. Então, todo mundo pode auxiliar. Porque a vida no abrigo, ela não deixa de ser uma bolha que é muito difícil de deixar para esse jovem adulto, porque, querendo ou não, algumas pessoas dizem assim, mas eu tirei do abrigo para uma vida melhor. Não, ele está bem no abrigo porque foi o primeiro lugar que foi acolhido e é o que tem como referência. Exato, mas pode ser melhor numa família. Não há a menor dúvida. Às vezes o abrigo, não sabe, Mirelle. Mas é que o abrigo, eu acho que tem essa missão difícil de acolher e, ao mesmo tempo, dizer para essa criança, né, é temporário.
Porque que merece uma família. A gente quer que seja temporário. Infelizmente, muitas vezes não. Aquele dado que eu trouxe para vocês, de que nós temos menos de 3 mil pessoas no Brasil, 3 mil crianças e adolescentes acolhidos no Brasil, aptos à adoção, e eu tenho 31 mil institucionalizados, nos mostra que muitos deles não vão ter a condição jurídica para uma adoção, por falha do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Bom, algumas localidades não têm nem equipe técnica, por dificuldades. Não é a nossa realidade no Rio Grande do Sul. Não, mas pelo menos não do que a gente conhece aqui outros da capital. estados, sim, né, exato. Existem dificuldades, tem localidades que não têm equipe técnica, que o próprio curador ou promotor de justiça acaba exercendo múltiplas funções, né, e buscando... É inadequado. Quando é que vai funcionar bem essa equação? Quando nós tivermos juizados da infância e juventude com juiz, com promotor, defensor, com equipe técnica, com funcionários de cartório, que funcione. Né? Se a gente tiver equipe... lá atrás, há um tempo atrás, aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, nós tínhamos justamente essa situação de ter um juiz só tomando conta, na época eram em torno de 1.500 acolhidos. Bom, o Poder Judiciário reconheceu a necessidade de ampliar o quadro, botaram 4 juízes tratando do tema, hoje são 3. E daí o Ministério Público colocou 7 promotores tratando do tema, a Defensoria Pública veio, e aí a coisa começou a mexer, a andar, e a gente conseguiu passar lá de 1.500 acolhidos para hoje nós temos aproximadamente 740 acolhidos. A metade, né? E é muito. A gente gostaria que se trabalhasse a base para evitar o acolhimento. Outra questão que acho importante a gente comentar. Muitas crianças e adolescentes estão em acolhimento porque não tiveram tratamento de saúde mental adequada, o tratamento adequado. Ou os seus pais não tiveram tratamento. Os pais não tiveram tratamento, não conseguiram cuidar dos filhos. Ou os filhos não tiveram tratamento, os pais não deram conta. Então essa questão da saúde, eu sempre trago... A vulnerabilidade, acho que social e sanitária em muitos lugares acaba propiciando que essas famílias não tenham condições, mas toda a família é vítima. Como é que faz quando a família toda é vítima? É isso que eu digo. Eu não quero ter muitos acolhidos. Eu quero ter a família tratada na base, né? Porque se a gente conseguir dar condições para esta família e a criança puder continuar vivendo com seus pais, com sua família de origem, é um trauma menos, porque toda criança institucionalizada sofre um enorme trauma. A medida protetiva de acolhimento, seja institucional, seja familiar, é um trauma. É o trauma menos pior. Se eu estou numa situação tão grave que se essa criança permanecer na família, ela pode vir a óbito, bom, então é preferível colocar num acolhimento. Agora, o que muito me deixa chateada é que um dado que eu vou trazer para vocês, tá? Bom, o acolhimento, como ele deve acontecer? Uma situação de possível risco, aciona-se conselho tutelar aplica as medidas protetivas, está resolvido, ok. Ou, conselho tutelar aplica as medidas e não está resolvido. Aciona o Ministério Público, representa o Ministério Público, que ajuiza uma ação de acolhimento, com determinação judicial a criança vai para o acolhimento. Este seria o caminho previsto no Estatuto. O que muitas vezes acontece? O conselheiro tutelar, ao invés de exaurir, ou entendendo que é uma situação muito grave, faz o acolhimento emergencial, que, segundo ajuste de corregedoria de Ministério Público, Defensoria e Judiciário, esta situação de acolhimento emergencial deveria ser averiguada em 3 dias úteis pelo juiz, pelo promotor. Isto é o que está acordado. Quando nós falamos de prisão, existe audiência de custódia em 24 horas. Quando eu falo de acolhimento que não teve ordem judicial, estou falando que deveria acontecer uma audiência em 3 dias. Ela não acontece. E o dado que nós temos estatístico é que mais da metade dos acolhimentos emergenciais não se mantém. Então, você primeiro acolhe, causa o trauma, para depois verificar que não é uma situação de acolhimento. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Então, hoje, enquanto fiscal de acolhimento institucional, a minha batalha é essa. Tem que ser averiguado o acolhimento emergencial. A gente tem que realmente só acolher quando for a última via, tá? Buscar que seja provisório, que a criança tenha todas as facilidades no ambiente. Ela não pode ficar em acolhimento e não ter acesso à escola. Hoje nós temos crianças que vão para a porta de entrada, o abrigo residencial 7, que fica meses afastado da escola porque não definiu se vai voltar para a família ou se vai permanecer no abrigo. Ou em algumas localidades não tem nem essa possibilidade. Os abrigos são o que podem ser.
Mas não tá bem. Porque existem e o papel do localidades promotor é que- cuidar que não seja assim. Nós temos que cuidar habitabilidade, segurança, higiene, acesso à educação, saúde, que seja um ambiente acolhedor, né? Hoje, isso eu posso falar com muito orgulho até, que eu assumi a fiscalização dos abrigos em 2014. De lá para cá, os abrigos que se mantiveram são aqueles que têm condições. Alguns ainda podem e devem melhorar muito, mas nós estamos falando, a média das casas é split, TV a cabo, internet em todos, tem que ter, computadores. Eles têm o mínimo indispensável para uma vida digna dentro das casas, seja casa-lar, seja abrigo. Agora, um abrigo tem 20, uma casa-lar tem até 10, até 20 até 10. Eu não tenho um olhar de uma mãe, ou de um pai, ou de duas mães, ou de dois pais. Então, o abrigo não é o melhor lugar, ele deve ser provisório. O estatuto fala que no máximo 18 meses, mas não é a realidade de muitas crianças e adolescentes. É muito triste quando a gente se depara. Eu já me deparei no passado de duas irmãs, uma saiu aos 18, a outra estava com 17 e ia completar 18. Duas meninas saudáveis, que são sonho de consumo. Uma vida no abrigo. Uma vida no abrigo, desnecessária. Então, eu penso que a gente já progrediu muito, mas que ainda tem muito a trilhar, né? E o papel do promotor, voltando lá para o início da nossa conversa, o papel do promotor de justiça é cuidar que isso aconteça. Assim como cabe ao juiz que trabalha na área, assim como cabe a todos que têm algum vínculo com essa criança. Bom, está anos no acolhimento, mas por que está anos no acolhimento? Será que tem processo? Processo em que pé está? Está no sistema? Será que foi feita uma busca ativa? Já está compondo ali o app da adoção? Já foi encaminhado para o dia do encontro? Missão de versão parou. Agora, pelo menos, faz um tempo desde a pandemia que não retomou, mas o dia do encontro sim. Então, a gente tem que buscar essas ferramentas todas para propiciar. Eu já ia esquecendo de falar que é bem interessante o apadrinhamento. Vejam bem, quem é que vai para o apadrinhamento afetivo? A gente falou sobre... Então, acho que aí tem bastante confusão também. Quero ser padrinho para ver se eu vou adotar Não a tem criança, nada a ver. né? Então, vamos já fazer essa... Vamos fazer essa distinção. Então, vamos lá. Qual é a lógica do acolhimento? A gente acolhe para resolver a família, deixar esta família fortificada para receber a criança ou adolescente de volta. Quando a gente verifica que não vai ser possível a médio e longo prazo, se ingressa com a ação de destituição. Destituída a criança ou adolescente, né, os pais destituídos, essa criança ou adolescente vai para o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Ou seja, eu tenho situação jurídica definida e eu exauro o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento e não consigo ninguém interessado. Eu tento na adoção internacional, não tem interessado. Eu coloco nos projetos de adoção tardia. Eu não consegui uma mãe e um pai. Bom, se eu não consegui o mais, eu vou para o menos, que é o apadrinhamento. Qual é o papel do padrinho? O padrinho não quer adotar. O padrinho quer doar seu tempo, que é o que ele tem de mais caro. O seu afeto, e não é dinheiro, não é padrinho financeiro, padrinho afetivo. Eu primeiro, como é que eu faço para ser padrinho? Existe a possibilidade de você acessar lá no site, na página do MP, existe o Rede Solidária, onde as instituições colocaram que elas precisam os seus contatos. Você busca lá por bairro, por cidade, qual é a instituição mais próxima à sua residência, ao seu trabalho. Acesse e pergunta, você tem programa de apadrinhamento afetivo? Quando é que vai ser feita a seleção? Porque cada instituição tem o seu programa próprio, ou nós temos também o Instituto Amigo de Lucas, que a instituição prefere fazer uma parceria com o instituto então faz o apadrinhamento. São diversas formas, diversas datas. Fundação Pão dos Pobres tem o seu programa de apadrinhamento, João Paulo II tem o seu programa, e por aí vai, são diversas instituições. Então, você acessa, se informa, você vai ser primeiro preparado para saber o que faz o padrinho, como é que funciona, né? Você vai passar também para um psicólogo, um assistente social, porque a gente tem que ter muito cuidado, porque este padrinho, esta madrinha, vai ter um termo de guarda especial e vai poder levar essa criança, este adolescente, que eu já sei que não volta para a família de origem, que já não foi adotado. Este é o perfil da criança ou adolescente que vai ser encaminhado. E esta pessoa que vai receber não pode ser um pedófilo. Não pode ser alguém que está querendo uma babá, que esteja querendo um cuidador para um idoso. Então, a gente tem que ter esse cuidado de quem é o padrinho, quem é a madrinha. Porque a guarda é um instrumento importante também. Vai receber um termo de guarda especial. Então, este padrinho, esta madrinha, vai poder receber a criança finais de semana,
todo final de semana, uma vez por mês, o final de semana alternado, vai depender do padrinho, da madrinha e da criança, de querer. Tá? Havendo uma boa vinculação, um bom relacionamento, como é que funciona o apadrinhamento? Começa visitando no acolhimento, depois sai com o padrinho, com a madrinha, e depois pode ser só madrinha, só padrinho, ou casal de padrinhos, e então depois pode passar além de finais de semana, pode passar períodos de férias, né, com os padrinhos, mas não é adoção. Né? Certa vez uma pessoa das minhas relações disse, mas senhora, como é que eu vou ser madrinha? Levar para o meu apartamento super legal, levar para minha casa de praia e depois devolver para o acolhimento. E eu respondi, olha, é muito bom tu ter um afeto, um olhar individual. Eu adoro nas minhas férias ir para um resort 5 estrelas, mas depois eu volto para o meu apartamento, que eu adoro, mas não é um resort 5 estrelas. Mas o importante é que a criança sabe que o padrinho é padrinho, que a madrinha é madrinha, não são habilitados à adoção. É uma espécie de apoio. É um apoio emocional. Mas faz muita diferença na vida desse jovem, dessa criança. É nítida a mudança de comportamento daquela criança que não tinha ninguém e que passa a ter uma madrinha e um padrinho. E que talvez não tinha nem o conceito de família, porque a família é tão desestruturada. Não sabia como é a vivência de uma família. Mas é para quem quer apadrinhar, para que é diferente de adotar. Bom, daí alguém vai me perguntar, mas eu sendo padrinha, madrinha, posso adotar? Pode. Por quê? Porque a criança ou adolescente que foi encaminhado para essa madrinha, para esse padrinho, já foi destituído, já exauriu o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, eu não estou furando fila. Tá, então não é um fura-fila. Não é um fura-fila, mas tem um detalhe, já aconteceu. Por exemplo, eu estou no programa de apadrinhamento, a criança ou adolescente, e surge, porque ele continua no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, e surge alguém interessado. Veja bem, quem que eu vou privilegiar? Porque já aconteceu de quando surgir alguém interessado, aquele padrinho gritar, não, mas eu quero adotar. Então você é padrinho por anos e quando surge alguém interessado na adoção... E aí, é um vínculo também? Daí, neste caso, nós privilegiamos o vínculo do padrinho, porque já tinha vínculo afetivo e a criança optou por ficar com o padrinho. E o que aconteceu? Esse padrinho ficou um período e devolveu. E a criança perdeu a oportunidade de um pai e de uma mãe. Eu ingressei com uma ação indenizatória. Sim, porque o padrinho, na realidade, não queria perder o vínculo, mas também não queria a maternagem ou ser o pai. Não, e acabou causando um prejuízo grande para esse adolescente. Era um adolescente na época. Então, essa é uma questão das devoluções e esses danos que são causados, porque danos são danos morais importantes. Vamos lá, devolução. A gente tem que fazer uma distinção muito importante. Na adoção, quando você tem a vinculação, você passa a conviver, você tem o estágio de convivência. Em média de 60 dias, pode se prolongar um pouco, tá? Ok, o estágio de convivência é justamente para a gente ter a certeza da adaptação. Se durante o estágio de convivência, eu que sempre quis adotar, começo a ter esta convivência com determinada criança ou adolescente e chego à conclusão que não era bem isso, ou não existe a empatia, ou enfim, eu mudei de ideia, é do jogo. Eu não vou ingressar com nenhuma ação indenizatória. Agora, depois da sentença de adoção, onde já está constituído o vínculo, você é pai, você é mãe, bom, daí não tem história. Transitou em julgado, ação indenizatória por dano moral. E tem mais, não é só dano moral, são alimentos e tratamento psicológico para essa criança. Então, aí é que tá, como é que fica? Porque se a adoção, né, coloca no mesmo patamar de um filho biológico, essa pessoa que adotou, em tese, essa desistência não existe. Ele vai ter que continuar sendo pai no sentido da responsabilidade financeira. Até que haja uma nova destituição e a gente oportunize uma nova família para ser devolvido. Então, eu prefiro que essa criança, esse adolescente... Por exemplo, eu tive uma situação real onde um menino adotado, na verdade foram 2 adotados, por um casal de Posses, na Grande Porto Alegre, e eu recebo no meu Instagram fotos dele me implorando para voltar para o acolhimento em Porto Alegre e com os hematomas das surras recebidas, tá? Esse menino, quando eu tomei conhecimento pelo Instagram, fiz contato com a colega do município, a colega então ingressou com uma ação, fez uma ação de acolhimento, conseguiu acolher porque ele estava sendo fortemente agredido. Esse menino voltou para o acolhimento de Porto Alegre, onde ele já tinha vínculos, e foi feita, então, está tramitando a destituição para que ele possa ser adotado por outro. Agora, eu ingressei sim com uma ação indenizatória, tá? E
Tem uma coisa que tem que ser falada também. Eu disse que não ingresso com indenizatória durante o estágio de convivência, desde que não tenha ato ilícito. Então, se houver ato ilícito durante o estágio... Por exemplo, um caso de pedofilia, abuso dentro do estágio não há o de que convivência, dizer. Não há o que dizer, física. além da questão criminal, né? Porque agressão física são lesões corporais, vai responder criminalmente, né? Então, nestes casos... Essa criança vai precisar de um acompanhamento psiquiátrico, por exemplo, mais intenso, vai precisar talvez de medicação, de suporte. Sim, e esse menino, ele voltou para o acolhimento, mas ele tinha um irmão que tinha sido adotado, irmão por adoção, também foi adotado. Esse menino que foi adotado, ele completou 18 anos, né? E ele saiu com graves sequelas. Para ele, eu não ingressei com ação de indenização, mas ele poderia, já como adulto, ingressar individualmente com uma indenizatória. Sim. Não há dúvida, né? Bom, direitos hereditários, não há dúvida também, direitos hereditários. Mas assim, quando você faz por que o Ministério Público ingressa com ação de acolhimento de pais? A devolução, não poderia devolver. Mas é da mesma forma que eu tenho pais biológicos maltratando, eu faço acolhimento para preservar a integridade física e psicológica da criança, também na adoção, né? A gente faz o acolhimento para preservar a integridade física e psicológica. Eu não vou deixar essa criança em sofrimento porque foi adotada e porque a adoção é irrevogável. Mas financeiramente... Tem que ter o retorno. A responsabilidade, ela vai... Tem que ter o retorno. Dano moral, alimentos, pagamento de tratamento de saúde mental, psicológico ou talvez também psiquiátrico, tem que indenizar. Então, na realidade, a pergunta que eu fiz no começo, ela foi respondida ao longo de toda a entrevista, né? Porque olha só quanta riqueza, a importância, né, do papel de um promotor de justiça da infância e juventude, porque olha quantos assuntos nós falamos que, na verdade, a gente pode até tratar como assuntos, né, jurídicos, mas são de vida. Sem dúvida. E eu brinco que é um universo, né? E a gente que começa a conviver um pouco, eu brinco que vira uma missão, né? Hoje eu trabalho certamente um número maior do que um horário regular de trabalho. Por quê? Porque quando a gente faz o que gosta, a gente mergulha de cabeça. E não tem como dissociar, né, a figura das crianças e dos adolescentes, e eu sempre digo que sou muito abençoada porque eu posso usar o meu conhecimento jurídico para auxiliar essas crianças e adolescentes. Então eu quero encerrar essa entrevista conclamando a todos, né? Bom, eu não quero adotar, eu não quero ser padrinho nem madrinha, mas eu quero de alguma forma contribuir. Primeiro passo, vamos fazer a corrida pela adoção e vamos participar, porque a corrida pela adoção vai me dar a possibilidade de eles participarem, convivência familiar, não é convivência familiar, mas é uma convivência comunitária, e vai me dar a possibilidade de eles terem acesso também a esporte, mas principalmente de nós conversarmos todos esses temas para a comunidade, porque no momento que a gente expõe essas questões, todos que de alguma forma podem colaborar, acabam tendo este conhecimento de vamos colaborar. E quando sair o app Adote uma Manhã, vamos baixar, porque o sucesso desse app, ou seja, a gente poder colaborar com essas crianças e adolescentes, vai ser pela divulgação. Então, mesmo que eu não tenha nenhum bem e nenhum serviço a ofertar, a divulgação nas minhas redes sociais, exatamente, vai fazer com que outros que talvez tenham condição acessem o app e nos auxiliem. E deixo então essa chamada. Vamos fazer a corrida pela adoção dia 27 de maio, em comemoração dia 25 de maio, que é o Dia Nacional da Adoção. Vamos, assim que for lançado, eu vou divulgar, acesse o Adote uma Manhã, enquanto isso, acesse o Rede Solidária para conhecer as instituições. E aí tem muitas possibilidades, como apadrinhamento, família acolhedora, enfim. Eu fico inteiramente à disposição para informações. Vou deixar aqui contigo, Mirelle, o meu contato profissional, já tenho meu contato pessoal. Todo aquele que quiser, de alguma forma, auxiliar, por favor, já está autorizada a passar o meu contato pessoal, porque a gente pensa em uma grande rede do bem. É por aí que a gente deve trabalhar, né? Porque essas crianças e adolescentes já foram, de alguma forma, vitimizadas. Então, se a gente puder contribuir para que sejam... tenham mais conforto durante o período necessário de acolhimento, né? Se a gente puder contribuir principalmente na educação, na formação, em acesso à educação e saúde, porque nós temos lacunas que o município não cobre. Exato, o município não dá conta. Então, se a gente direitos puder proteger... básicos essenciais, garantias essenciais, direitos de primeira geração constitucionais. Profissionalização, aquela cota de aprendizagem, cota de estágio, primeiro emprego. Eu vou deixar
auxilia. Depois da nossa entrevista, quando a gente disponibilizar o podcast, todos os links lá para apadrinhamento, família acolhedora, nós vamos deixar todos os links também, né, Ajuda, junto, sim, ajuda. para que quem ficou interessado aí, nos ouviu e ficou interessado em alguma dessas modalidades possa acessar. Mas eu quero finalizar aqui fazendo uma pergunta. Então, com certeza. Agora é missão, eu entendi que é missão, porque assim, a Sinara, ela não é só ali, né, na vara da infância e juventude que ela trabalha dia e noite e assim, a gente trocou mensagens, por exemplo, ontem eram 11 horas da noite e assim, virou missão, porque ela tá, né, sempre envolvida em algum projeto relacionado a essas crianças, vou chamar aqui de crianças, sim, né, mas sim. englobando aí até os 18 anos. E onde é que a mulher Sinara, né, se encontra com a promotora nessa Eu vou missão? contar para vocês que eu vou no cabeleireiro, eu faço bronzeamento, adoro beach tênis, tenho 2 meninas maravilhosas que eu também dou atenção, e eu tenho um marido gatíssimo que eu tenho que dar uma atenção, né? Porque o mercado sabe como é que é. Nós temos quase 30 anos de relacionamento, de casamento, convivência, e a gente sabe que a família, para se manter saudável, precisa, claro, da atenção. É muito difícil. Ainda hoje eu brinquei que a minha agenda não é de acordo com a vida real, porque a gente tem o trânsito e tudo mais. É uma batalha, é um desafio. E eu costumo dizer também, não existe a super mãe e a super profissional. A gente, para ser muito boa numa coisa, peca na outra. Então, a busca permanente é do equilíbrio, da gente conseguir equilibrar o papel de mãe, o papel de esposa, o papel de amiga, de filha, de atleta. Não sou atleta, longe disso, né? Mas gosto de um esporte, gosto de sair e, claro, sou apaixonada pelo meu trabalho. Acho que a gente trabalha bem quando a gente trabalha com o que gosta. Então, muitas vezes, Mirelle, eu trabalho final de semana sim, trabalho à noite, mas às vezes, durante o dia, também eu estou indo no supermercado e também estou administrando o leve e trás na escola. É muito legal a gente fazer o que gosta e eu costumo dizer assim, eu sou realmente uma pessoa, tenho muita fé e me sinto muito abençoada, porque eu me considero uma pessoa feliz. Muito feliz, justamente por isso, porque consegui formar uma família sadia e consegui trabalhar com o que eu gosto, ofertando por meio do meu conhecimento técnico, por meio do Ministério Público, que é uma instituição que eu amo. Eu acho o trabalho do promotor de justiça maravilhoso, meu marido é juiz, eu também acho maravilhoso juiz, casei com um, né? Mas, assim, sou muito, muito realizada no trabalho, sou muito feliz por poder, de alguma forma, contribuir. E penso que nós, nas nossas diversas formas de trabalho, diversas áreas de atuação, podemos ser felizes contribuindo. Em resumo, tornando significativo, com propósito, vamos lá. Na verdade, vamos sair um pouco da infância e juventude. Não importa a área de atuação. Eu tenho algumas amigas numa situação financeira muito privilegiadas e que eu não vejo o olho brilhar e que eu não vejo a felicidade porque não tem propósito. E acho que todos nós, não importa a área de atuação, não importa o segmento, né? Se a gente tem um propósito, tudo muda, tudo é diferente, tudo tem um colorido. E esse propósito, ele se transforma ao longo da vida, né? E a gente pode se reinventar. Então, acho muito legal a gente buscar, e a gente vai evoluindo, e eu penso que hoje eu penso assim, amanhã eu posso pensar diferente, e posso contribuir de uma forma diferente, não sei. Mas hoje eu sou muito feliz neste trabalho que venho fazendo e conclamo a todos, né? Vamos buscar os nossos propósitos, porque eu não tenho dúvida nenhuma que a gente se torna muito mais feliz quando a gente consegue produzir, não importa a área, mas produzir e atingir aquilo que a gente se propôs a atingir. Então, muito obrigada por essa oportunidade, Mirelle. Tomara que o pessoal que nos ouça, que eu possa contribuir de alguma forma e fico à disposição para esclarecimentos, né? Para projetos novos, para tudo que de alguma forma possa contribuir, talvez não só na infância e juventude. Quando a gente fala em infância e juventude, não tem como dissociar da violência doméstica. Então, outro dia eu estava conversando com parceiros sobre a questão do emprego, empregabilidade para o adolescente do acolhimento. Mas, escuta, se eu puder ampliar para a mulher vítima de violência, porque se ela é uma mãe que tem família e ela tiver um emprego, ela vai poder manter a família. Agora, se ela não consegue romper com a violência doméstica porque ela não tem condições de se manter e aos filhos
afastada do violador, do abusador, complica, né? Possivelmente vai ser um violador dos filhos e abusador dos filhos também. Exato, mas esse já é um outro tema para um outro podcast, tá? Mas fica aqui então este recado para todos que nos ouvem. Senara, muito obrigada, especialmente pela tua generosidade em abrir mão, né, de alguns compromissos junto à tua família, junto a projetos tão importantes para vir aqui estar conosco. A generosidade de me perdoar pela confusão. Não foi problema nenhum, deu tudo horários. certo. Eu vou te confessar que aquele dia que a gente tinha, quarta-feira passada, né, eu estava tão exausta que com certeza não teria sido tão profícuo como foi hoje. Então há males que vem para bem. Foi perfeito. Era o momento certo que a gente tinha para se encontrar. E fica de mensagem final, acessem os links, nós vamos deixar todos os links, procurem se informar e sempre tem uma possibilidade de ajudar para quem quer só ajudar, né? Ser mãe e ser pai não é ajudar. Quem quiser adotar também vai ter um link para informação sobre adoção. Nós vamos deixar todos os contatos depois do podcast e muito obrigada, universo, por ter propiciado, né, esse encontro finalmente. Eu que agradeço. Muito obrigada. Esse foi o JaCast Podcast.